Oi, gente. Sejam bem-vindos ao canal de podcast da Carol. Espero que vocês compreendam o assunto, né? O tema de hoje é pânico. Eu vim aqui falar sobre o pânico, né? Que infelizmente se instaurou no nosso país e infelizmente também se instalou em algumas casas, em alguns lares. Eu passei por uma experiência, né? Tive uma experiência com a síndrome do pânico. A síndrome do pânico nada mais é que você vê uma notícia ou você começa a ter reações de medo, começa a emitir reações de pânico. O seu corpo, você começa a sentir sintomas literalmente no seu corpo de que você está com medo, você começa a tremer, você começa a ficar nervosa. E por estar nervosa, você não consegue raciocinar, você não consegue pensar numa solução, pensar no que fazer, e simplesmente você se deixa levar por aquele pânico. E no meu caso, eu entendo da seguinte forma: tudo que nós pensamos, como falei no episódio anterior, tudo que nós pensamos vai definir como é a nossa vida. A forma que a gente pensa também vem da forma, mostra nas nossas reações, né? A forma que a gente pensa é mostrada através das nossas reações ao que a gente está pensando. Então, o pânico, assim como qualquer outro tipo de coisa decorrente do pânico, nada mais é do que um pensamento. Tudo começa no pensamento, então tudo começou no meu pensamento. Eu comecei a pensar em coisas que realmente estavam aterrorizando e comecei a colocar aquilo como um bicho na minha vida, como um bicho de 7 cabeças, né? Como algo grande demais que estava me aterrorizando, que eu nunca iria, eu imaginava que eu nunca iria vencer aquilo. Então aquilo foi tomando conta de mim a ponto de eu não querer sair de casa, a ponto de estar dentro da minha casa e mesmo assim sentir medo das pessoas ao meu redor, de achar que aquelas pessoas iam fazer alguma coisa comigo, ou de se eu pisar na rua, eu ia tomar um tiro, eu ia ser atropelada, a qualquer momento eu vivia com esse medo, com esse pânico. Então, a partir do momento que a pessoa, ela vive dessa forma, com esse medo, com esse pânico, infelizmente ela deixa de viver, né? Foi o meu caso. Eu deixei de viver porque eu vivi em função do pânico. Eu vivi em função daquele medo. Eu não queria saber de nada. Eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia pensar. Eu só conseguia pensar que eu tinha aquele medo e que a minha vida seria daquele jeito durante todo o tempo. Então eu não comia, quando eu comia eu vomitava, porque eu não conseguia me alimentar direito, eu sentia nojo. Então tudo isso se foi decorrente do pensamento, do meu pensamento, do que eu pensava, que eu achava que era uma coisa muito grande, muito aterrorizante, né? Como se fosse um bicho, um animal muito feroz que a qualquer momento ia me devorar. E eu me sentia dessa forma. Eu me sentia desse jeito, como se estivesse me sufocando. Então eu tinha que, de alguma forma, colocar aquilo para fora. Não conseguia, né? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Até que chegou um dia que eu decidi, minhas amigas vieram aqui em casa e eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, comecei a conversar com a obreira, né? E ela começou a me ajudar, começou a perguntar quais eram os meus problemas, o que eu estava pensando em fazer, o que eu queria, o que estava acontecendo para que eu estivesse naquele estado, né? Naquele estado de pânico, de medo.
Então, eu comecei a conversar com ela, falei pra ela tudo que estava acontecendo. Olha, tá assim a minha vida, eu penso assim, eu acho que aquilo vai me devorar, eu acho que isso vai acontecer. E ela falou pra mim, olha só, existe um Deus que ele pode transformar isso em você. Eu não quero como aconteceu. Como eu falei no episódio passado, eu não estou aqui para pregar religião, né? Não estou aqui para pregar uma igreja, uma placa de igreja. Mas eu só quero que você entenda o que eu passei e o que eu fiz para vencer isso. Então, a partir daquele dia, depois daquela conversa, a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu digo para você que eu venci a síndrome do pânico. Eu venci. Como eu venci? Usando a minha fé. A partir do momento que Deus me deu algo que tem muito poder e força, então, automaticamente, é o meu dever usar essa fé que Ele me deu. Então, eu comecei a usar a minha fé nele, depositando nele toda a minha confiança, crendo que Ele transforma o meu ser e que ia transformar dia após dia. E foi isso que aconteceu. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu posso dizer assim, sinto medo, mas eu não tenho o medo, que é muito diferente de sentir. Ter e sentir é muito diferente. Ter é quando você convive com aquilo, né? Por exemplo, uma doença. Quando você fica gripado, por exemplo, não é uma doença, né? É uma doença grave. Mas quando você fica gripado, você diz, eu estou gripado. Você não diz, eu estou sentindo gripe. Então, há uma diferença de algo que está em você para algo que você apenas sentiu. Então, eu senti o medo. Hoje em dia é normal você passar por um lugar e, não vou passar aqui porque estou com medo. Você, na verdade, não está com medo, você só sentiu medo. Porque quando você passa por aquele lugar, que você chega na sua casa, você já não se abala mais. Que é diferente da pessoa que tem o medo. Essa pessoa que tem o medo, ela sempre vai viver em pânico, ela sempre vai viver com medo. Então, eu venci a síndrome do pânico, venci depositando a minha fé, usando a coragem no meu dia a dia, em tudo que eu faço. Carol, mas você falou que tudo é no nosso pensamento. Sim, tudo é o nosso pensamento. Se você pensa que você não pode, então automaticamente você não pode. Automaticamente você não vai poder fazer nada, porque você mesmo disse para si mesmo que você não pode. Mas o que acontece é que hoje as pessoas elas só querem alimentar as coisas ruins e não alimentam os pensamentos que realmente devem ficar na nossa mente. Hoje, após ter vencido a síndrome do pânico, já fazem 6 anos, eu alimento os pensamentos que realmente importam. Eu levanto e penso, não, hoje meu dia vai ser bom, não importa o que aconteça. Não importa se o mundo está preocupado com o coronavírus, não importa se o mundo está caindo na minha cabeça por causa do coronavírus, não importa. Ao meu redor, tudo está caindo, tudo está desmoronando, mas isso para mim não importa. O que importa é dentro de mim, dentro da minha cabeça. O que é que eu penso hoje? O que é que eu vou fazer hoje para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa viver, continuar vivendo sem o medo? Porque a nossa vida, ela não pode ser inconstante. Você não pode ser inconstante na sua vida. Se você começou algo, você precisa continuar. Então, se um dia Deus me resgatou, se um dia Deus me limpou, me ajudou, me fortaleceu e me ensinou a vencer esse pânico, então hoje eu preciso continuar aquilo que Deus começou na minha vida. Eu não posso derrubar duvidando o que eu construí crendo. Se eu construí, se eu fui liberta, fui livre
né, desse mal, desse transtorno, dessa síndrome. Então hoje, de maneira alguma, eu posso pensar que um dia isso pode acontecer de novo. Não, porque eu já fui livre, sou livre. Eu já não sou mais escrava, né, do medo. Então hoje venci esse pânico e eu vejo que no mundo hoje, infelizmente, as pessoas que já sofriam com depressão, já sofriam com ansiedade, estão sofrendo um pouco mais dentro de casa. E isso não é bom, né? O governo decretou que todas as pessoas deveriam ficar em casa. Você quer saber de uma? Eu não concordo. Eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar com a minha opinião em relação a isso. E eu tenho todo o direito de te respeitar, se a sua opinião for contrária à minha. Mas eu não concordo com isso, porque problemas muito maiores virão decorrente do isolamento, que é o quê? A ansiedade vai aumentar, a depressão vai aumentar, os casos de suicídio aumentam a cada dia absurdamente, porque as pessoas estão com a mente cheia demais. O psicológico das pessoas estão abalados. Então não é legal essa onda de ficar em casa, porque vai agravar os problemas que as pessoas já tinham psicologicamente falando. Então, para mim, isso não é algo bom. Mas levando em consideração o tema do nosso podcast hoje, do nosso episódio, como vencer este inimigo invisível. Use a sua fé. Pare de pensar que você não pode. Pare de colocar na sua cabeça que isso vai afetar você, que você de repente vai pegar o coronavírus. Tem muita gente pensando dessa forma, porque a mídia, infelizmente, a mídia sensacionalista colocou, né, instaurou esse pânico nas pessoas, fez com que as pessoas pensassem que todos nós vamos morrer com o coronavírus. Gente, um dia todos nós vamos morrer. Não sabemos de quê. Seja de coronavírus, seja de gripe, seja de dengue, ninguém sabe. Mas o que a gente também sabe é que isso não pode ser aplicado à nossa vida. Que isso não pode entrar na nossa mente. Isso não pode ficar com a gente. Isso é algo que deve ser deletado imediatamente da nossa mente. Não podemos nos deixar levar pelo pânico, pelo medo. Como falei no episódio anterior, para de ver um pouco o noticiário, desliga um pouco a televisão. Se você está em casa, vai ler um livro, leia algo que realmente vai acrescentar na sua vida, vai estudar, estuda aquilo que você gosta, né? Então, hoje, só se fala nisso, só se fala no coronavírus, só se fala no que vai acontecer com o país e tal e tal. Deixa de lado um pouco as notícias e vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida. A nossa vida não podemos viver em função de jornais, novelas, TV. Não podemos. Devemos ser equilibrados em tudo na nossa vida. Devemos ter equilíbrio, tanto para assistir ou ver uma notícia, quanto para cuidar da nossa saúde mental. Se você não cuidar da sua saúde mental, ela vai enfraquecer. E aí sim, aí eu posso dizer pra você não vai morrer de coronavírus, você vai morrer por causa da sua saúde mental. Mentalmente você vai ficar morto, você vai virar uma pessoa fraca mentalmente. Então não dê ouvidos às palavras de derrota, não dê ouvidos às palavras negativas, às palavras de tristeza que colocam você pra baixo, que diz que isso tudo aí vai afetar todos, tudo e a todos. Não dê ouvidos a essas palavras. Ouça apenas aquilo que importa, aquilo que realmente importa, tá bom? Fica o meu recado nesse episódio. Eu espero que todos vocês tenham compreendido, com participação especial do cachorro. Eu espero que todos vocês tenham compreendido e tenham entendido e gostado. Compartilhe com seus amigos. Vai lá na nossa página, na minha página do podcast, @podcast da Carol no Instagram e nas plataformas digitais. Compartilhe com seus amigos
tenho certeza que tudo isso vai passar e nós vamos tirar boas lições disso. Sairemos muito mais fortes disso, tá bom? Que Deus abençoe vocês e muito obrigada pela participação.